Nação São Paulina, ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje tem bomba, tem bastidor quente e tem muita coisa que você precisa entender. Clima pesado pós-eliminação e a gente vai contar tudo pra vocês. São Paulo dispara contra a arbitragem e bastidores revelam indignação com decisões polêmicas. Decisão importante sobre mando de campo já definida. Mercado da bola agitado, clube europeu de olho em meio-campista importante do São Paulo. Renovação milionária até 2030 com multa gigante pra blindar joia do elenco. Tem jogador que estava na Europa que tá de volta pra reforçar o tricolor. Casemiro responde ao São Paulo sobre possível volta. E mais, São Paulo encaminha acordo milionário até 2032 e muda a estratégia. Mas antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada do que acontece no mundo do tricolor do Morumbi. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E a gente começa falando do clima após eliminação. Depois de uma derrota sem alma no clássico, com o time sendo engolido em campo e ainda prejudicado de forma escancarada pela arbitragem, o elenco ganhou simplesmente 3 dias de folga. Segunda, terça e quarta liberados. CT da Barra Funda praticamente vazio, só o pessoal do departamento médico aparecendo para tratamento, e o grupo completo só se reapresenta na quinta-feira. E aí o time entra num hiato de 11 dias até o próximo compromisso, que é no dia 12 de março contra a Chapecoense pelo Brasileirão. O discurso interno é de curar as feridas, como disse o Hernan Crespo, usar esse período para ajustar física e mentalmente o elenco, fortalecer a união que é tão elogiada nos bastidores. Mas pro torcedor fica aquela sensação de passividade, porque além de não reagir em campo, o time praticamente não peitou a arbitragem no calor do jogo. Faltou sangue no olho, faltou indignação coletiva. E quando a gente fala de arbitragem, é impossível não lembrar da atuação da Daiane Muniz e do VAR comandado por Thiago Peixoto. O pênalti no toque de mão do Gustavo Gomes foi claro. A imagem da SPFC TV mostrou com nitidez. Resolução impecável, bola na mão, nada de barriga, nada de coxa. Mesmo assim, o VAR não recomendou revisão. E ainda viralizou a frase dela pro Jonathan Calleri: "Eu vi, não preciso do VAR". Uma postura que soou como arrogância num lance capital de semifinal. Pra piorar, errou até na súmula, colocando o gol do rival na conta do Marlon Freitas, quando quem marcou foi o Maurício. No segundo tempo, o Sabino leva amarelo por uma falta que foi do Danielzinho, fica desesperado, dizendo que não foi ele, e o time aceita de forma passiva. Aí entra a crítica interna. Se foi você, Danielzinho, que fez a falta, chama a responsabilidade, protege o zagueiro para não deixar ele pendurado. Isso também é maturidade competitiva. Enquanto isso, a Federação Paulista de Futebol, presidida por Reinaldo Carneiro Bastos, tratou o lance como interpretativo e respaldou a decisão de campo, ou seja, não deve dar em nada. O Rui Costa falou de forma ponderada, elegante até demais para muitos torcedores, enquanto o Felipe Espíndola foi mais incisivo na comunicação oficial, expondo o erro com imagens claras. O Crespo, por sua vez, optou por um tom mais contido na coletiva, mas o semblante deixava claro o incômodo, tanto com a arbitragem quanto com a falta de pegada do time. A verdade é que não só o Crespo, como também o time foi covarde, e para completar teve essa péssima arbitragem que culminaram na eliminação. E já que o próximo jogo é contra a Chapecoense no dia 12, tem outra questão importante: mando de campo. O Morumbi estará ocupado por evento, então o São Paulo vai mandar a partida no Canindé. A diretoria cogitou Campinas, mas por custo, logística e acesso ao torcedor, a tendência definitiva quando o Morumbi não estiver disponível é o Canindé. Fica na marginal, mais acessível, mas o que a torcida quer mesmo é ver postura diferente, independentemente do estádio. Fora de campo, o cenário é mais estratégico. Rui Costa ganhou moral interna, vem sendo bastante elogiado porque dentro dessa crise financeira e política, trouxe 5 reforços sem gastar um centavo em taxa de transferência. Só o Cauli veio por empréstimo de 3,2 milhões, mas esse valor será abatido na dívida do Bahia por Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Cedric, Danielzinho, Dória e Carlos Coronel chegaram a custo zero. Isso deu respaldo político no momento em que ele vinha pressionado. O clube equilibra as contas enquanto observa o mercado. Agora vamos entrar no mercado da bola e Damian Bobadilla é a bola da vez. Ele que já ultrapassou a marca de 100 partidas com a camisa do São Paulo, virou titular praticamente indiscutível com o Crespo e é aquele tipo de meio-campista moderno. Intensidade, chegada na área, chute de média distância e personalidade. Não é só número, é presença. Desde 2024 ele é um dos que mais atuaram no elenco, dificilmente fica fora, e isso chama mercado. O São Paulo comprou 60% dos direitos econômicos por cerca de 10 milhões de reais, investimento considerado baixo pelo potencial de revenda. O Cerro Porteño ainda mantém uma fatia, então também torce por uma negociação alta. Surgiram algumas especulações de alguns clubes interessados. O Brighton da Inglaterra monitora o mercado sul-americano há anos e trabalha muito com revenda futura. O Real Betis também buscou informações pelo perfil técnico, intensidade, chegada na área, e o Como 1907 de Itália, que é uma equipe que vem crescendo no cenário italiano com projeto ambicioso e que tem como peça forte o Cesc Fábregas no comando técnico, também fez sondagem. Ou seja, não é especulação vazia, o staff já foi procurado. O São Paulo sabe que ele pode ser a principal venda da próxima janela, principalmente se mantiver regularidade e tiver visibilidade internacional. Mas internamente a diretoria trabalha com a ideia de só liberar mediante proposta realmente fora da curva, porque entende que ainda pode se valorizar
valorizar mais. E Moreira está de volta ao São Paulo. O Porto anunciou oficialmente o fim do empréstimo do lateral direito de 21 anos e o jogador retorna ao São Paulo Futebol Clube depois de 13 meses em Portugal. Ele tinha ido em 31 de fevereiro de 2025, com vínculo até junho de 2026 e possibilidade de extensão até dezembro, além daquela cláusula de compra atrelada a metas. Só que na prática, essas metas nunca ficaram perto de serem batidas. Lá em Portugal, o Moreira atuou apenas pelo time B do Porto, disputando a segunda divisão, somando 12 partidas e um gol marcado. Não chegou a estrear pela equipe principal. E mesmo com o Porto tendo anunciado em janeiro a ampliação do empréstimo para o fim da temporada europeia, o cenário mudou completamente depois da lesão muscular que trouxe o jogador de volta para tratamento no CT da Barra Funda. A diretoria portuguesa entendeu que se ele retornasse agora para a Europa, até readquirir a forma física ideal, o contrato já estaria praticamente no fim, o que inviabilizaria o cumprimento das metas previstas em contrato. Resultado, acordo amigável entre as partes e rescisão antecipada. Do lado do São Paulo também houve entendimento de que não fazia sentido o atleta voltar para Portugal por poucos meses e depois retornar novamente para o Brasil. Ele já está no CT, em fase de transição para o campo, e deve ficar à disposição do Crespo em breve. Inclusive esteve com a delegação recentemente, mostrando que está totalmente integrado ao grupo nesse momento delicado, pós-eliminação. E aí entra o ponto importante. O São Paulo ganha mais uma peça para um setor que hoje tem concorrência pesada. Pela direita, Moreira vai disputar espaço com Cédric, Lucas Ramon e Mike. Pela esquerda, dependendo da necessidade, também pode ser alternativa, onde o elenco conta com Enzo Dias, Wendel e Nicolas. Ou seja, não é simplesmente voltou e vai jogar. Ele vai ter que reconquistar espaço, provar que fisicamente está 100% e convencer a comissão técnica. Ao mesmo tempo, é um movimento que mostra como o clube tenta reorganizar o elenco também pensando em ativos. Moreira ainda é jovem, tem mercado e já despertou interesse lá fora no passado. Se performar bem, pode voltar a ser uma peça valorizada, seja para compor elenco ou até mesmo gerar receita numa venda futura. Agora a bola está com ele. O retorno é uma segunda chance, talvez no momento mais competitivo do elenco nos últimos anos. E trazendo detalhes sobre a renovação do Marcos Antônio, que já foi publicada no BID, a renovação é até 2030, contrato no limite permitido. Marcos Antônio, que vem sendo o principal jogador do São Paulo na temporada e teve valorização salarial e agora tem uma multa rescisória pesada, na casa dos 900 milhões de reais para clubes do Brasil e cerca de 100 milhões de euros para o exterior. É isso mesmo, a multa é maior para clubes do Brasil, blindagem total. O clube não quer repetir erros do passado de perder jogador valorizado por falta de proteção contratual. E falando de Casemiro, a gente sabe que mexe muito mais com emoção do que com realidade. Houve contato informal, conversa, aquela sondagem que sempre acontece quando se fala de um jogador identificado com o clube. O Lucas Moura teve participação nesse papo, tentando entender cenário, abrir porta, mandou mensagem e tudo mais. Mas o Casemiro deixou claro que neste momento não pensa em voltar ao Brasil. A prioridade é seguir no exterior, seja Europa, mundo árabe ou até Estados Unidos. Ele ainda se vê competitivo em alto nível. Não existe proposta formal, não existe negociação, existe respeito e uma porta aberta para o futuro. E isso é importante deixar claro para o torcedor não criar expectativa irreal agora. Falando agora da renovação com a New Balance, a gente está falando de estrutura, de planejamento e de segurança financeira para os próximos anos. O novo contrato vai até 2032, algo raro no futebol brasileiro, principalmente para um clube que vinha vivendo altos e baixos financeiros. Isso mostra a confiança da marca no potencial do São Paulo e, ao mesmo tempo, dá ao clube uma previsibilidade de receita que muda o patamar de organização. Os números são relevantes. O vínculo anterior girava na casa dos 25 milhões por temporada, entre valor fixo e variáveis. Agora, com o novo acordo, a projeção é que o São Paulo possa chegar próximo dos 35 milhões anuais, somando fixo, royalties e metas de venda. No acumulado, o contrato pode bater algo entre 170 e 180 milhões ao longo dos anos. Isso significa caixa previsível, possibilidade de planejamento e menos necessidade de vender jogador às pressas para fechar orçamento. E aí entra um ponto importante. Os royalties ganham ainda mais peso. Quanto mais camisa vender, mais o clube arrecada. A New Balance ampliou a distribuição dos produtos, tanto no Brasil quanto no exterior, fortalecendo a presença da marca São Paulo em marketplaces e canais internacionais. O clube passa a explorar melhor sua torcida fora do país e transforma a camisa em ativo global, não apenas produto de estádio. Só que junto com essa estabilidade vem uma mudança estratégica importante envolvendo a Superbet. Durante o período do Oscar, existia um modelo diferente. A patrocinadora ajudava diretamente no pagamento do salário do jogador, algo em torno de R$1.200.000 por mês. Era um formato quase híbrido de patrocínio com investimento esportivo. Agora, esse modelo não vai se repetir. A Superbet não pretende bancar individualmente um atleta como fez anteriormente. O que isso significa na prática? Que aquele valor que antes era direcionado para complementar salário de jogador estrela, agora está incorporado ao contrato de patrocínio master tradicional. Ou seja, entra como receita geral do clube, não como verba carimbada para contratar medalhão. Isso muda o jogo. O São Paulo ganha previsibilidade, mas perde aquele empurrão específico para trazer um nome de impacto bancado parcialmente por parceiro. E isso conversa diretamente com a renovação da New Balance. O clube está migrando de um modelo mais pontual, baseado em ações específicas, para um modelo estrutural, de receita sólida e contínua, em vez de depender de investimento direcionado para um atleta.
atleta, busca fortalecer contratos longos e aumentar a arrecadação com propriedades da camisa, como mangas, omoplata, barra e ativações digitais. No fundo, o que está acontecendo é uma tentativa de amadurecimento administrativo. Não é tão empolgante quanto anunciar um reforço de peso, mas é o tipo de decisão que evita atraso salarial, evita crise no meio da temporada e dá mais poder de negociação no mercado. O São Paulo parece estar dizendo: primeiro organizamos a casa, depois pensamos em voos mais altos. Se essa estabilidade vai virar título, isso depende do campo, mas financeiramente a renovação com a New Balance somada ao novo formato com a Superbet mostra um clube que tenta sair da dependência de soluções emergenciais e construir algo mais sólido. E para um gigante como o São Paulo, isso pode ser o começo de uma nova fase de equilíbrio e crescimento real. Bom, é isso. Agora eu quero saber de vocês. O São Paulo foi prejudicado ou faltou postura dentro de campo? Você venderia o Bobadilha agora ou seguraria para valorizar ainda mais? Ainda acredita na volta do Casemiro? Essa nova fase financeira mais organizada pode realmente recolocar o clube no topo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!